Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruvian. E no vídeo de hoje eu vou falar do aclamado e tão esperadíssimo Sol da Meia-Noite, que foi escrito pela Stephenie Meyer, publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. Mas antes de eu falar com vocês sobre esse livro aqui icônico, que eu simplesmente amei, já aproveita para vocês poderem se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque todo segunda e quarta tem vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E também aproveita para poder me seguir nas minhas redes sociais, o Twitter, que é o It's Bubble, e o Instagram, que é o Escritora Ruvian, porque lá eu sempre tô comentando das minhas leituras, o que eu tô lendo, o que eu achei de tal livro, e assim eu posso ficar mais próxima de vocês. Gente, seguinte, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas há muitos anos atrás, se não me engano, foi depois do lançamento de Amanhecer, né, em que Crepúsculo ainda estava no auge, no hype, que todo mundo lia os livros. A Stephenie Meyer estava trabalhando no rascunho de Midnight Sun, que seria uma versão de Crepúsculo, só que no ponto de vista do Edward. Porém, rolou uma tretinha que algumas pessoas vazaram esse rascunho dela na internet e ela ficou magoada e falou assim: é isso, não vou mais escrever o livro. Então tem anos que a gente sonhava em ver Midnight Sun, que a gente sonhava da autora retomar esse projeto que ela acabou largando de lado depois que o pessoal vazou na internet. E depois de muitos anos de espera, finalmente temos em mão Sol da Meia-Noite, que esse ano, em 2020, a autora revelou que ela lançar o tão esperado Midnight Sun. E sério, a crepusculete que habitava em mim, a Bruna de 10 anos de idade, uns 11 anos de idade, que era mega fã de Crepúsculo, surtou quando soube dessa notícia. E aqui eu vou fazer um breve resuminho de Crepúsculo, apesar de eu achar que talvez não seja muito necessário, porque eu acho que todo mundo, ou grande parte das pessoas, conhecem a história e ainda tem essa trama viva em suas cabeças, porque Crepúsculo realmente teve uma febre gigante, foi um hype enorme, foi um fenômeno gigantesco, inclusive os filmes. Então acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre Crepúsculo, conhecer alguma coisa da história, mas de qualquer jeito, segue aqui o resuminho. Em Crepúsculo nós vamos acompanhar a história de amor entre a humana Isabella Swan e o vampiro Edward Cullen. Tudo começa quando a Bella decide se mudar à casa de sua mãe, que fica em Phoenix, no Arizona, para ir morar junto com seu pai em Fox, que fica em Washington. A Bella toma essa decisão pensando na mãe dela e na felicidade da mãe dela, porque sua mãe se casou novamente com um jogador de beisebol. E a Bella percebeu que a mãe dela se sentia triste não poder acompanhar o novo marido nas viagens que ele precisava fazer por conta dos jogos, de forma que a Bella decidiu fazer um sacrifício. Vou terminar a escola, ficar esse último ano da escola com meu pai e o Charlie para poder deixar minha mãe viajar com o marido dela, aproveitar um pouco. Eu não quero ser esse peso na vida da minha mãe. E por conta disso tudo, a Bella não tá assim muito ansiosa para sua mudança para Fox não, para poder começar. O clima da cidade é péssimo, lá vive nublado e chovendo, e ela odeia chuva e frio, ela gosta do calor do Arizona, lá de Phoenix, Arizona. E para poder completar, é uma cidadezinha muito pequena, muito minúscula, onde todo mundo se conhece, onde as famílias cresceram juntos. Então a Bella fica assim, com o pé atrás, inclusive quando ela chega na cidadezinha nova, acaba indo pra escola, ela se torna o que? A atração principal, a aluna nova, todo mundo tá falando sobre ela, comentando sobre ela. Ela se tornou o ponto principal da escola. Todo mundo só fala da Bella, da chegada da Bella em Fox. E a Bella é o tipo de pessoa que ela é mais introvertida, mais fechada, mais timidazinha. E ela não gosta de ser o centro das atenções. Então esse primeiro dia de aula acaba sendo tipo assim, uma loucura. Que apesar do pessoal ser muito receptivo com ela, ela também tá lá no meio das atenções. Ela é o centro de tudo. E ela fica um pouquinho... Ela não gosta muito disso não. E nesse primeiro dia de aula, a Bella vai ficar muito intrigada com um grupo de alunos que ela conhece, que são os Cullen. Que eles são filhos adotivos de uma mesma família, do Carlisle e da Esme, que eles são, o Carlisle é o médico e a Esme é casada com ele, eles se mudaram recentemente para a cidade. E apesar de eles estudarem na escola há um tempo, eles são bem fechados, os irmãos só andam entre eles, que é a Alice, a Rosalie, o Jasper, o Emmett e o Edward. Eles andam no círculozinho deles, os outros alunos não se aproximam, eles são extremamente lindos e intimidadores. E a Bella, que fica intrigada com essa família, que eles chamam a atenção pelo jeito lindo deles e também estranho, e também por eles serem um grupinho muito fechado, não se relacionarem muito com os outros alunos. Mas quem realmente vai mexer com ela é o Edward Cullen. Então, ao longo da trama de Crepúsculo, a gente vai acompanhar o relacionamento entre a Bella e o Edward, que tá longe de ser umas mil maravilhas. No início, a Bella fica achando que o Edward odeia ela, os dois começam com o pé esquerdo, e no fim nós vamos acompanhar essa história intensa e épica de amor, e tecnicamente possível, porque é uma história de amor entre uma humana e um vampiro. Então, dessa forma, a gente pode dizer que Sol da Meia-Noite vai contar essa mesma história de Crepúsculo que todo mundo conhece, da Bella e do Edward se conhecendo, desse relacionamento dos dois e de outras coisas que acontecem no livro que eu não vou citar aqui porque é spoiler, mas dessa vez vai ser tudo narrado pelo ponto de vista do Edward. O que ele achou de tudo isso, da visão dele em relação aos fatos e tudo que aconteceu. Então a gente pode esperar que alguns diálogos e ações vão ser os mesmos, porque não tem como fazer uma alteração muito brusca, porque senão estaria mudando constantemente a história.
Mas apesar de algumas coisas já serem previsíveis, serem iguais, aqui também tem material muito inédito no que se diz respeito ao Edward, ao passado dele, à vida dele, aos pensamentos dele, à família dele e até mesmo os amigos humanos da Bella. E como podemos ver, Sol da Meia-Noite é o que? Grandinho, tem umas 700 páginas, enquanto o Crepúsculo em si tem umas 300 páginas. Ou seja, esse livro aqui é um calhamaço. E quando eu fiquei sabendo que Sol da Meia-Noite teria quase 800 páginas, eu fiquei um pouco assim, preocupada. Porque Crepúsculo é uma história breve, não precisa assim de muitas páginas para contar. Então eu fiquei com medo da autora acabar enchendo muita linguiça, de colocar umas paradas desnecessárias que não tinham sentido. Mas lendo esse livro eu percebi que tudo que ela colocou nesse livro é extremamente necessário e dá muito sentido. E querendo ou não faz com que esse universo se expanda. Então foi muito bom ela ter realmente extrapolado. É muito interessante todo esse livro que a gente tem na visão do Edward. Os capítulos são mais longos e pra mim até que isso faz sentido, porque o Edward é um vampiro com mais 100 anos de idade. Ou seja, ele tem uma bagagem muito grande de história pra poder contar. E também ele não dorme, ele tá constantemente fazendo devaneios, pensando aí na sua cabecinha, que a cabeça dele é cheia de pensamentos, seja das coisas que estão acontecendo, das coisas que podem acontecer. Ele vive em devaneios, perguntando a respeito da vida, a respeito da Bella, de mil coisas. Então é normal que a gente tenha capítulos mais longos e que o Edward divague bastante em relação aos seus sentimentos e também sobre seus pensamentos. E o que realmente me conquistou nesse livro foram essas cenas e momentos inéditos que a gente vê do Edward com sua família, dele realmente consigo mesmo, pensando a respeito da vida, sobre o seu passado, sobre como é que tá essa relação com a Bella, como ele se sente em relação à Bella. Eu sinto que tudo isso aprofunda demais o personagem, expande esse universo pra gente. E esse livro eu senti que também aprofundou demais nos outros personagens, como a família Cullen, por exemplo. Que aqui eles estão muito em evidência. A gente vê a relação do Edward com os irmãos, do Edward com os pais, então é muito interessante a gente ver essa característica deles, essa união familiar que eles têm, que apesar de terem algumas brigas, algumas desavenças, eles se amam muito, têm uma lealdade muito forte. Inclusive o pessoal também explora demais essa habilidade da Alice, dela prever o futuro, que nos outros livros estava faltando um pouquinho mais, e aqui a gente consegue ver tudo isso, como é que a mente da Alice funciona, como esse dom dela funciona, e o mesmo vale pro Edward, a gente vê como é que funciona esse lance dele de ler mentes. E ainda falando nesse aprofundamento dos personagens, também é necessário dizer que aqui a gente também tem um aprofundamentozinho maior nos amigos humanos da Bella, como a Jessica, o Mike e até mesmo a Angela. Eu sei que, apesar do Edward não se relacionar com esses personagens, dele não ter um tipo de ligação com esses personagens, uma amizade, o Edward lê a mente deles, então isso permite que a gente conheça um pouco melhor esses personagens e essas personalidades deles. Então eles também estão presentes no livro e, querendo ou não, eles acabam sendo um pouquinho mais aprofundados, que talvez faltou em Crepúsculo. Então a gente conhece um pouco mais da personalidade deles, do sentimento deles, do íntimo desses personagens. E é um livro que, sério, gente, eu fiquei simplesmente encantada. Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo aqui no canal de teorias de coisas que eu gostaria de ver em Sol da Meia-Noite. E basicamente tudo que eu falei naquele vídeo tá aqui presente nesse livro. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu não quero dar spoiler. E eu sinto que se você é fã de Crepúsculo e se você vai ler esse livro, você vai amar porque é encantador. Eu fiquei simplesmente viciada, eu fiquei lendo esse livro durante um dia inteiro porque eu não queria parar. E eu gostei muito do Edward como protagonista, aquele observador, ele presta atenção nos mínimos detalhes. Ele se perde em devaneios, mas eu acho que é natural, porque, como eu falei, ele é um vampiro que não precisa dormir e tem mil coisas acontecendo em volta dele, tem um passado dele, então é natural que ele fique mais preso nesses devaneios, que ele pense bastante nas coisas. Então, sério, é um livro riquíssimo em detalhes, que a gente descobre sobre o Edward, sobre a família dele, essa relação familiar dos Cullen, que eu gosto bastante. É um livro que, querendo ou não, expande esse universo de Crepúsculo que a autora criou. Então, se você é fã desse livro, que se você já gostou muito de Crepúsculo, vale a pena a leitura, porque é sério, é sensacional. Eu amei. Caso você queira ler, eu vou deixar o link de compras aqui no box de descrição. E assim, nós chegamos ao final do vídeo, então já aproveita para você poder se inscrever no canal, te dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seu amigo ou com sua amiga que também já foi muito crepusculete, que é um crepusculete, que é um crepúsculo. Porque eu acho que essa é uma leitura fenomenal, que todo mundo precisa ler, entrar em contato. O Edward é um ótimo protagonista. Ele tem seus momentos de segurança. É muito engraçado ele percebendo toda essa paixão que ele tem pela Bella, dele se dando conta de que ele realmente tá apaixonado por ela. Eu ri demais com algumas cenas dele com a família Cullen, que tem uns momentos bem engraçados que eu fico assim, gente, não acredito que isso está acontecendo. Então é muito legal, é um livro realmente gostosinho de ler.
Tem uns momentos meio clichê que você fica com o coraçãozinho, ai meu Deus, que amor, quero um Edward na minha vida. Aquele tem umas falas que te conquista. Ele tem aquela lábiazinha que você fica assim, conquistado com ele, que você fica assim, meu Deus, quero um na minha vida. E é um livro simplesmente incrível, que expande muito mais esse universo e, sei lá, aqueceu meu coraçãozinho de fã. E eu sinto que é um livro que a gente realmente precisava, que sua visão da Bella não estava suficiente. E me contem nos comentários se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, qual que é a opinião de vocês ou qual que é a expectativa de vocês. Ao meu ver, o livro atendeu todas as minhas expectativas, porque, como eu falei, eu já fiz um vídeo de teorias de coisas que eu gostaria de ver em Sol da Meia-Noite, e tudo que eu falei nesse vídeo, de fato, apareceu no livro, então fiquei muito feliz, tudo que eu estava esperando foi entregue e muito mais. Então minha notinha para esse livro foi 5. Eu sei que esse livro não é perfeito, tem algumas questões que a gente realmente tem que problematizar, porque o relacionamento com a Bella e o Edward, em alguns momentos, não é um relacionamento muito saudável, sem contar que é um livro que não tem muita representatividade, porém a obra inicialmente foi escrita em 2005, então seria muito difícil para a autora fazer grandes mudanças agora. Então eu realmente entendo que Crepúsculo não é uma obra perfeita, que é tudo bem você problematizar os livros, que eu sinto que isso é importante, por você ter noção que não é uma obra perfeita, em que ela peca. Mas pra mim esse livro aqui mereceu 5 estrelas, cumpriu tudo que eu estava esperando e aqueceu meu coração lendo. Foi ótimo poder entrar em contato com Edward, com a família Cullen e com esse universo que eu tanto amei. Então é isso, obrigada e até a próxima!